Alô? Oi? Oi, Michel, Não, tô chegando aqui, já tá tudo pronto pra gravar. Só fui pegar o meu cafezinho ali e já vou iniciar aqui a gravação. Eu sei, mano, eu sei. Sim, eu sei que eu tô atrasado. Sei que eu tô atrasado pra entregar esse episódio. Mas tá tudo pronto, eu tô aqui, já tô até sentado aqui com a câmera ligada, tudo no esquema pra iniciar a gravação. Sim, isso mesmo. Vai ser a resenha do livro da Gabriela Prioli, como a gente tinha combinado. Daqui a pouco tá pronto, belezinha? Tá bom. Para de encher meu saco. Aqui. Tá bom. Tchau. Até sexta. E aí, gente? Tudo bom? Pra quem não me conhece, eu sou o Will Ferreira. Você já deve conhecer esse Will Ferreira lá do podcast ExtremoCast. Espero que você tenha escutado a gente. Então, eu sou um dos 3 integrantes desse podcast maravilhoso que fala sobre política e outras drogas. E hoje estou aqui para iniciar um novo quadro aqui no YouTube, no Facebook, nas redes de vídeo do ExtremoCast, que é a nossa resenha literária. E hoje eu vou trazer aqui o livro da Gabriela Prioli, Política é para Todos, que está aqui, aliás. Olha só que belezinha. Se você ainda não viu esse livro, a gente vai falar um pouco sobre ele. Mas, antes de começar, vamos para a vinheta. Bom, gente, para começar, nós vamos falar sobre a Gabriela Prioli. Não é possível que você não a conheça, mas como pode ter gente que não conhece, eu vou apresentar um pouco quem é essa pessoa. A Gabriela Prioli, ela é advogada, professora e influencer digital. Ela surgiu aí na grande mídia quando ela participou do programa O Grande Debate da CNN. Aliás, que lembranças tenebrosas que tem daquele grande debate, gente. Eles aprovaram na LOA um fundo eleitoral bilionário, 2 bilhões de reais, para financiar os seus projetos políticos pessoais de perpetuação no... Que debate é uma coisa que é complicada, né? Se você tem ideias que realmente dá para debater, legal. Mas quando você tem do outro lado só negacionismo, fica difícil. Aliás, ela acabou saindo da CNN e se dedicando ao seu próprio canal no YouTube, onde ela fala sobre política. A Gabriela Prioli lançou seu primeiro livro que tem muito a ver com o que ela vem fazendo lá no canal dela no YouTube. Ela discute política, mas de uma forma acessível. Então, ela vai trazendo pontos de vista para fazer com que a gente entenda esse debate, esse núcleo que acaba sendo tão complicado pra gente. E ela consegue, de fato, fazer isso de uma forma muito leve e muito tranquila. Como ela mesmo diz no bordão dela: a partir de agora, como eu sempre digo, menos emoção e mais razão. Na hora de se discutir política, né? E esse lance da Gabriela ficou tão marcado da forma como ela vem discutindo política, que no livro dela, ela vai tentar mostrar um pouco disso, assim, como que dá para se debater política de uma forma mais tranquila. O livro foi lançado no dia 13 de agosto de 2021, ou seja, tá fresquinho, saiu agora há pouco, pela Companhia das Letras. Ó, essa é a capa dele, bonita a capa, né? Eu gostei bastante. Ele é um livro pequeno, de letras grandes, dá pra vocês terem uma olhada aqui, ó, vou mostrar pra vocês, espero que esteja dando pra ver. E uma leitura muito simples, muito fácil, assim, aquele livro que você lê muito rápido. Ele tem 271 páginas. Como ele é um livro pequeno e de letras grandes, não é complicado, é bem tranquilo para você ler e você lê muito rápido. Se você tem um ritmo de leitura razoável, você não vai levar uma semana para um livro como esse. Se você for um pouco mais tranquilo para ler, você lê com calma, assim, ler menos, né, em questão de tempo mesmo para leitura, você vai levar um pouco mais. Mas não é uma leitura complexa, é uma leitura simples. Então você não precisa ficar voltando, né? Tem livros que a gente lê e aí você fala: nossa, eu preciso reler isso aqui pelo menos mais umas 2 vezes para entender. Porque de fato é complexo. Quando a gente pensa de política, a gente já pensa em complexidade. Só que realmente o livro se chama Política para Todos e faz sentido. Ele é dividido em 9 capítulos. E eu vou falar para vocês quais são os capítulos que tem.
O primeiro é Estado e Política, por que é importante conhecer? Segundo, o que é uma república federativa? O terceiro, autoritarismo e democracia. O quarto, executivo, legislativo e judiciário. O que faz cada um deles? 5. Para que servem os partidos? 6. Como os votos se transformam em mandatos? 7. Como são financiadas as eleições e por que isso importa? 8. Qual o papel dos eleitores no processo democrático? E 9. Como participar da política além das eleições? Vou até tomar um café depois dessa porque, né? O que eu achei o mais importante nesse livro? Existe uma necessidade nossa de entender o básico. A gente tem uma coisa assim na nossa cabeça de que não precisa ficar repetindo o básico. Não precisa ficar. Porque é básico pra quem? Acho que essa é uma pergunta que a gente pouco faz, mas ela é muito importante. Principalmente quando a gente fala de política. Então eu, estudando política, sempre achei que o material é muito interessante. Se você se dedicar, você vai gostar, porque você vai conseguindo entender. Mas faltava uma coisa para você pegar ali o básico, a estrutura da coisa, para você depois aprofundar, sabe? É muito difícil você, que nunca estudou sobre política, você entender como que as coisas são organizadas ao mesmo tempo que você tem que entender aqueles nomes complexos que vão falar sobre contrato social, vão falar sobre organização da sociedade e a troca da liberdade pela garantia de segurança e como que a sociedade se cria. Isso é bem importante, mas se você não conhece o básico, fica muito difícil, porque o caminho é muito longo e às vezes é mais fácil você pegar um pouco mais do que você está vivendo e do que você escuta o tempo todo, para depois você ir puxando aprofundamento. Eu acho que, por mais que esse livro se chame Política para Todos, ele poderia se chamar Introdução à Política Brasileira. Porque a Gabriela Prioli, ela fez uma coisa que é excelente, que é o básico, explicar o que é uma federação, o que é um estado, o que é política. E se você acompanha o canal dela, se você não acompanha, eu recomendo, você vai ver que ela tem um jeito de falar que é muito tranquilo. E você consegue de fato entender, porque é didático, né? Eu que venho de uma postura de leitura decolonial, ou seja, que a gente consiga pegar, ler, que aquilo faça sentido, a gente consiga entender isso dentro da nossa linguagem, não numa linguagem acadêmica, difícil, chata. Vejo isso aqui na Gabriela Prioli, ela teve esse cuidado e eu acho isso muito importante. Aliás, é a gente que está precisando discutir, né? Os dinossauros da política estão aí, os grandes empresários estão aí, e eles sempre discutiram política porque eles precisam da política para garantir seus interesses. A gente precisa ainda entender a política porque isso não é trabalhado na escola. Aqui no livro, de fato, você consegue pegar aquele jeitinho dela que ela traz no canal. Isso é muito legal. Porque você vai acompanhando a leitura, parece que você está assistindo uns vídeos dela em sequência. É como se fosse uma aula de política, explicando pontos muito chaves para entender como que a gente se organiza enquanto sociedade, enquanto federação, enquanto estado, enquanto nação brasileira, né? Então acaba sendo muito básico, é tipo o beabá da política mesmo, focando aqui no Brasil e das coisas que fala-se o tempo todo, mas a gente pouco sabe. Como, por exemplo, como são as divisões dos poderes, quais são os poderes dentro de cada esfera, né? Do executivo, dentro dos estados, dentro dos municípios e do estado como um todo, da federação. Então, ela vai nesse beabá, ela vai fazer, aliás, contas, ela explica às vezes de duas formas pra gente conseguir fazer um contraponto e entender de fato o que ela tá passando. Me lembrou muito aqui também aquelas aulas sobre política que ela deu pra Anitta. Aliás, aquilo foi muito legal. Principalmente porque gerou um meme que eu adoro, que é a Anitta travando, né? E mesmo, o que é comunismo, socialismo, liberalismo? Você travou pra mim. Eu travei, eu vou tirar os comentários. Eu vou tirar os comentários. Então, assim, o livro, ele é muito interessante. E eu queria falar um pouco mais sobre a Gabriela Prioli, porque desde que ela surgiu lá na CNN, que tem um discurso. Mas a Gabriela Prioli, ela é de esquerda ou ela é de direita? Mas a Gabriela Prioli não se posiciona. E aí ela recebe muitos ataques, tanto de um lado quanto do outro, ou dependendo de como ela se posiciona, a favor ou contra uma pauta, ou
o que ela traz no canal dela. E aí eu quero trazer uma coisa aqui que é bem importante pra gente que tá entrando nesse debate, que é: importa, de fato, se ela é de esquerda ou de direita? Eu acho que importaria se ela trouxesse elementos voltados muito mais para esse ponto da discussão. Então, tipo, ela tá discutindo sobre o Estado mais forte ou diante de um liberalismo, pensando um Estado mínimo e da valorização da propriedade privada e tudo mais. E ela não fala sobre isso. Ela tem posicionamentos, ela vai trazer posicionamentos, mas não é necessariamente esse o foco dela. E eu acho isso interessante de trazer para cá, porque tem uma questão que a gente pouco dialoga, mas que esse livro responde muito bem, e vindo da Gabriela Prioli, isso me deixou bem feliz, por isso que eu estou recomendando esse livro, que é: dá para discutir política sem discutir partido? Dá. Dá, porque existe uma estrutura política. Existe uma forma de organização para que a coisa aconteça, para que a máquina política rode. E isso é básico, né? Isso é o ponto-chave. A gente tá ali. Então você sabe que você tem que votar. Você sabe que vai ser eleito um presidente, vai ser eleito um governador, como vão ser eleitos senadores, vão ser eleitos deputados e vereadores. Tá, mas o que cada um deles faz? Onde cada um deles atua? Quantos são? Qual o limite de poder de cada um? De onde isso surgiu? Então, assim, a gente tem várias perguntas sobre política que precisam ser respondidas antes de qualquer coisa. E esse livro, ele não é um livro de aprofundamento sobre a discussão política. Por mais que a Gabriela ela vai citar, ela tá querendo aqui, muitas vezes, trazer informação daquilo que a gente vive e pouco sabe. E isso é ridículo. Desculpa dizer, mas é ridículo. A gente não saber, por exemplo, o que faz um senador. O que faz um deputado estadual? Onde ele atua? Né? Como que ele dialoga com o governador? Então, é isso. São pontos básicos, mas que eu mesmo, debatendo sobre política, tive muita dificuldade para achar material sobre isso, e de uma forma em síntese, né? Bem organizadinho e de fácil entendimento. Então, até para quem debate política, que parece tipo, então assim, ele é muito básico, não vai fazer sentido. Vai fazer sentido, porque ela te ajuda a como apresentar isso para as pessoas. Isso é importante nessa hora que a gente está debatendo, porque nem todo mundo entende e compreende tudo. E como eu disse no começo dessa avaliação, às vezes é mais fácil partir daí para depois você expandir. Então, quando ela vai falar sobre Estado, ela não vai citar, tipo, todos, mas ela vai falar dos principais autores, de onde que surge essas ideias. E se a pessoa quiser aprofundar, aqui ela já vai deixar elementos para que você vá buscar. Buscar autores, buscar autoras, buscar referências, outras literaturas. Então, assim, o aprofundamento fica possível a partir daqui. Isso facilita muito o nosso entendimento sobre política. Então é isso, gente. Essa é a minha análise bem rápida aqui sobre o livro da Gabriela Prioli. Sim, eu recomendo esse livro. É importante até pra gente rever alguns pontos, mesmo quem já tá aí discutindo. Permite a gente falar: caramba, isso aqui tinha passado em algum momento, por mais que eu tenha escutado falar, isso aqui eu acho que era importante na hora em que eu vou debater política, na hora em que eu vou conversar com as pessoas que não estão aprofundadas nesse debate, sabe? Eu acho que ele poderia ser um dicionário da política brasileira nesse sentido, assim. Eu quero ele aqui, junto com os meus outros livros de política, justamente por isso. Por onde a gente começa a debater sobre política, entendendo aquilo que é falado no Jornal Nacional, que é falado na mídia, que a gente ouve em todas as eleições, tá aqui, sabe? Então, a Gabriela foi muito feliz, eu sou muito grato pelo que ela construiu aqui, era o que a gente estava precisando. É uma coisa que não é fácil de achar, e ela trouxe de uma forma acessível pra gente que tá aqui na Quebrada. Então, assim, pra quem quiser ler, não tem restrição pra quem quer aprender sobre política se começar por esse livro. Eu indico muito, assim, muito mesmo.
E é isso, gente. Espero que vocês curtam. Se tiverem mais perguntas, deixem nos comentários, mandem pra gente que eu vou responder todo mundo, beleza? Lembrando que esse quadro aqui sobre resenhas, a gente vai trazer mais livros de diversos assuntos voltados para a política, para o debate social, mas também nós vamos trazer teses, nós vamos trazer textos, nós vamos trazer escritos do pessoal que tá na quebrada. Então nós vamos sim trazer esse pessoal que tá produzindo uma série de coisas aqui, coisas nossas falando da gente, e que é material que a gente também precisa ter acesso. Então, em breve, talvez, o seu trabalho, se você escreve, pode estar aqui na resenha do Extremo Cast. Beleza? Nos vemos no próximo vídeo ou no próximo áudio. Lembrando que os episódios do Extremo Cast saem todas as sextas-feiras, às 17 horas, no Spotify, Google Podcast e aqui no YouTube, ok? Nos vemos lá. Me siga nas minhas redes pessoais, siga todas as redes do Extremo Cast e vamos expandir esse debate, ok? Nos vemos no próximo episódio. Agora eu vou terminar de tomar meu café. E Gabriela Prioli, um beijo se você estiver assistindo.